transformando, diga comigo, transformando as impossibilidades em oportunidades. Como nós estamos falando de recomeço, nós entendemos que a todo tempo nós precisamos recomeçar. Às vezes nós precisamos recomeçar em alguma área da nossa vida. Como eu falei, às vezes nós precisamos recomeçar em algo pessoal nosso, em planos, em projetos que um dia iniciamos e demos ali por parado, por paralisado, e às vezes vem aquela cobrança de dar continuidade. Às vezes precisamos recomeçar na área familiar por causa de um divórcio, por causa da perda, da morte de um cônjuge. Às vezes precisamos recomeçar por causa ou na área profissional, às vezes um trabalho que se perdeu, às vezes uma empresa que faliu e ficamos completamente perdidos, sem saber o que fazer, abalados emocionalmente, financeiramente. Às vezes precisamos recomeçar ministerialmente, porque um dia fizemos parte de um lugar onde éramos bem cuidados e de repente algo aconteceu que nos entristeceu, nos feriu, nos fez sair daquele lugar. Mas o certo é que às vezes nós estamos caminhando e nos sentimos assim, parados, estagnados por causa de um passado, recente ou não, mas que tem nos feito parar. E às vezes nós não associamos que estamos parados por causa daquele passado que aconteceu. Às vezes nós não entendemos que a obra salvadora de Jesus, o perdão do Senhor na cruz que nos alcançou, nós também precisamos derramar sobre a vida de outras pessoas, e para que nós possamos continuar, avançar, recomeçar, precisa de um ponto de partida, e esse ponto de partida é o perdoar, é olhar para aquela situação e liberar perdão, ou para nós, ou para pessoas, mas é necessário tomarmos uma decisão, porque às vezes estamos vivendo uma mesma vida, insatisfeitos, estamos colocando a culpa nas circunstâncias, às vezes em pessoas, ou até mesmo em Deus, e às vezes isso realmente tem nos impedido de recomeçar, de ter uma nova vida, de viver algo novo que o Senhor tanto deseja para as nossas vidas. Então, recomeçar está relacionado, transformar as impossibilidades em oportunidades, está relacionado a um conjunto de ações que eu preciso fazer todos os dias, que eu preciso colocar em prática todos os dias, e que vai requerer de mim uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábito, vai requerer de mim abrir mão de velhos hábitos, de velhos pensamentos que têm me aprisionado, e poder adquirir uma mentalidade nova, uma transformação, uma verdadeira metanoia da nossa mente. Amém? Então, queridos, para isso, o Senhor ele nos ajuda, e nós temos, em diversos ministérios, nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a isso. E eu quero aproveitar e dizer para você, reforçar o convite. Se você ainda não fez esse encontro com Deus, faça. Ou mesmo que você tenha feito, mas você sente a necessidade de fazer de novo, faça. Essa é uma ferramenta, foi uma ferramenta que me ajudou a recomeçar em algumas áreas da minha vida. Outras ferramentas como o reencontro, que nós temos logo após o encontro, temos as nossas células, temos o CCC1, CCC2, CIUS, EIFOL. Então, existem várias ferramentas que o Ministério nos oferece, que nos trazem clareza de entendimento, que vão nos fazer sair de um lugar para o lugar onde o Senhor realmente almeja e deseja nos levar. Amém, amados? Então, eu quero desafiar você tomar essa decisão, entender de uma vez por todas que essa mudança, essa transformação que você tanto almeja, e às vezes está esperando do outro, às vezes está esperando do teu cônjuge, às vezes está esperando do teu patrão, às vezes está esperando do teu pastor. Eu quero desafiar você que seja você o gerador dessa mudança. Amém? Porque como eu falei na ministração anterior, eu não consigo controlar a ação do outro, mas eu consigo controlar aquilo que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então, para que eu possa viver essa mudança, eu preciso ser esse gerador dessa mudança. Então eu quero falar sobre 5 atitudes
que vão nos ajudar a transformar impossibilidades em oportunidades. O primeiro ponto é: não tenha medo de pedir ajuda. Você não vence guerra sozinho. Amém? Amados, às vezes nós achamos que a nossa vida nós não iremos colocar nas mãos de outras pessoas. Às vezes nós achamos que nós somos capazes o suficiente para resolver todos os nossos problemas. E na verdade, o Senhor vai colocando pessoas diante de nós. E às vezes por causa ou de orgulho, ou por causa da falta de confiança, algo que existe dentro de nós, nós vamos resistindo, nós vamos levantando um escudo e nós então decidimos trilhar a nossa vida, fazer da maneira como nos dá na nossa cabeça. E olha o que diz Provérbios 12:15. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, o insensato, ele acha que tudo que ele faz, todos os seus pensamentos, todas as suas decisões estão corretas. Ele não aceita sugestão de ninguém, ele não aceita conselho de ninguém. E ele acha que ele é o dono da verdade. Ele acha que tudo aquilo, como ele faz, da maneira que ele faz, na hora que ele faz, é o correto. Mas a Bíblia vai nos ensinando que esse tipo de pessoa, ela é insensata. E ela diz que o sábio ouve os conselhos. A Bíblia não está dizendo que o sábio é aquele que sempre acata a voz do outro. Mas está dizendo, olha, o sábio, ele ouve os conselhos. Ele para ouvir esse aqui, ele para ouvir e ele toma a decisão. Não baseado somente nas suas convicções, mas baseado naquilo que ele consegue ouvir. E eu já vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas, queridos, é claro que eu preciso também ser sensato aonde eu vou buscar esses conselhos. Eu também não posso agora buscar esses conselhos em lugares indevidos. Imagina você, às vezes está passando uma luta, às vezes está passando uma adversidade, sei lá, no teu trabalho. E aí você vai conversar com alguém que ele não para em emprego nenhum. E você diz, cara, eu não sei o que faço, cara. Meu patrão, ele é muito exigente, o meu salário não está muito legal. Qual é o conselho que essa pessoa vai lhe dar? Meu irmão, sai desse lugar. Te valoriza. E você olha para a vida da pessoa, o cara não para em emprego nenhum. A pessoa, ela não tem autoridade para lhe aconselhar, porque ela não consegue administrar bem em lugar nenhum. Ela já esteve em diversos lugares e por onde ela passou sempre saiu com confusão. Então você precisa ser sensato aonde você vai buscar esses conselhos. Amém? Então eu preciso entender que eu vou buscar esses conselhos. Eu não vou caminhar somente pela minha cabeça, mas eu preciso saber aonde eu vou buscar esses conselhos. Foi como eu acredito que eu já falei aqui de uma liderada nossa em outra igreja que nós pastoreamos, que minha esposa acompanhando ela, atendendo e tal, e ela com muita dificuldade nessa área de moralidade. E a minha esposa já tinha gasto muito tempo com ela, aconselhando, orientando. E ela um dia chega para minha esposa no culto, diz assim: pastora, eu decidi que eu vou viver a minha vida, eu sou muito jovem. Uma amiga minha disse que eu preciso realmente curtir. Minha esposa disse: minha filha, e essa tua amiga congrega onde? Disse, não, pastora, a minha amiga não é nem crente não, ela é uma mulher da vida. Disse, meu filho, tu tá buscando conselho nesse tipo de lugar. Então, parece uma coisa assim fora de lógica, mas não. Às vezes você vai encontrar com pessoas dessa maneira. Eu espero que não seja você essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Mas busque conselhos. Olha o que diz Provérbios 15:12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Ou seja, sabe aquele tipo de pessoa que ele não consegue ser corrigido? Ele não aceita que alguém chegue e mostre a ele que ele precisa melhorar, que ele precisa consertar em alguma área. Para ele, ele está certo.
E todas as pessoas que vêm até ele apontando algo, ele já acha logo uma maneira de se chatear, de ignorar. E essas pessoas a palavra do Senhor chama de zombador. Por quê? Porque ele não aceita correção, ele não aceita disciplina, ele não aceita ser apontado em algo que precisa ser melhorado. Olha o que diz Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, amados, nós precisamos compreender que, para que eu possa vencer as guerras, eu não posso tentar vencê-las sozinho. Porque eu tenho algumas habilidades em áreas específicas, mas quando eu preciso mexer no som da igreja, eu vou procurar o Anderson, porque eu sei que ele entende mais do que eu. Ele já trabalhou com isso, a capacidade dele. Mas se eu ignorar, se eu simplesmente, não, meu filho, quem é o pastor da igreja que sou eu, coloca mais médico, coloca mais agudo, aumenta isso aí. Irmãos, eu estarei sendo tolo. Às vezes tem alguma coisa que, ainda agora eu estava falando, tem alguma coisa que não está legal. Eu não sei dizer o que é, mas eu sei que precisa melhorar. Então, assim, eu preciso entender. Na verdade, eu sempre procuro estar em lugares que eu possa estar aprendendo. Todas as vezes que você está em um lugar e que você parece ser, ou se sente o melhor daquele meio, você é o que mais sabe. Cuidado, você está numa zona de risco. Porque você está se colocando em um patamar, em um pedestal que na verdade não é. Existe um engano na sua vida. Se em todos os lugares que você vai, você sempre é o mais inteligente, é o que mais sabe, cuidado. Muito cuidado. Você está numa zona de perigo muito grande. E entrou um engano aí e você precisa sair dele. Então, aonde eu vou, irmãos, eu procuro aprender. Eu procuro escutar. Na verdade, eu entendi que para onde nós vamos, com quem nós nos relacionamos, irmãos, nós vamos aprender. Sempre que eu estou com alguém, ou aconselhando, ou conversando em qualquer lugar, eu sempre vou estar aprendendo. Porque com as pessoas nós aprendemos de duas maneiras. Com as pessoas nós aprendemos a como ser e também aprendemos a como não ser. Então, às vezes você vai estar conversando com alguém e você vai olhar, cara, eu achei interessante essa abordagem dessa pessoa. Eu pego para mim. Mas às vezes quando a pessoa faz algo que não me soa bem, eu já preciso pegar para mim. Ô Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não quero errar nisso aqui. Ok? Então, eu preciso entender que eu não venço guerra sozinho. Eu preciso pedir ajuda. Só que eu preciso pedir ajuda nos lugares corretos. Eu lembro que em 2005, quando eu reconciliei, eu fui tomando algumas decisões. E o encontro ele foi fundamental para que eu pudesse ter mais convicções ainda a respeito dessas decisões. E uma delas foi de saber que aquelas amizades que eu tinha do passado, eu precisava me afastar delas. Eu não me intriguei, eu não fiquei intrigado com pessoas. Eu simplesmente recuei, porque eu sabia que os ambientes que nós frequentávamos não eram sadios para mim. Eu precisava sair dele, para que eu pudesse me fortalecer em Deus, para que eu pudesse viver algo novo no Senhor. Mas algumas pessoas elas ainda não entenderam isso. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu acabei de lembrar, não está aí, mas se você olhar o Salmo 1, o final do verso 1, projeta para mim, por favor. Salmo 1, verso 1. Não, eu não estava aí, mas eu lembrei aqui desse texto. Salmo 1, verso 1. Olha o que ele vai dizer. Está aí? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos... Nós estamos falando o quê? Sobre buscar conselhos. E aí o Salmo 1 vai dizer o quê? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores.
Esse texto, ele vai me ensinar um processo gradativo. Primeira coisa, eu preciso estar atento aos conselhos que eu estou ouvindo. Se eu estou buscando ou permitindo que o conselho dos ímpios me influencie, eu vou caminhar para o segundo estágio. Então imagine que você continua convivendo, se relacionando diariamente ou constantemente com aquelas velhas amizades lá do passado. Então, com certeza, se você se converteu e aqueles teus amigos e amigas ainda não se converteram, com certeza os conselhos que eles irão te dar não será para você permanecer na igreja. Com certeza será para você voltar às velhas práticas. Então, se você fica ouvindo esses conselhos, você vai para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, você começa agora a caminhar. Agora você não só mais escuta, mas você volta agora a estar junto, a estar nos mesmos lugares, a estar constantemente tendo um relacionamento ali íntimo. E aí você avança para o último estágio. Nem se assenta na companhia dos zombadores. Agora, você tem uma outra versão aí para mim? Tem, por favor. Tem uma outra versão que ela diz diferente. Deixa eu ver se essa outra versão é que ela diz. Exatamente. Deixa eu ver se é essa versão aqui. Ok. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora você avançou para o próximo estágio. Qual foi o próximo estágio? Agora você não mais só ouve, agora você não só mais concorda, mas agora você também tem a mesma linguagem. É um estágio. Se você começa a se permitir ouvir conselhos de ímpios, você vai caminhar, você vai acabar nesse estágio aqui. E não demora muito, você está totalmente distante do Senhor. Então, primeiro, irmãos, se alguém vier trazer algum conselho para você que está contrário à palavra de Deus, fuja. Caia fora. Eu não estou dizendo para você se intrigar com essa pessoa. Eu só estou dizendo para você manter um posicionamento de você não permitir continuar ouvindo e nem tampouco que aquilo lhe influencie. Amém? Então, busque conselhos nos lugares corretos. Busque conselhos no lugar onde você sabe que tem pessoas confiáveis, pessoas que realmente estão caminhando com você, alinhadas com o Senhor. Amém? Então eu já ouvi algumas pessoas se esconderem atrás de algumas desculpas. De dizer, não, pastor, eu não consigo mais abrir o meu coração, eu não consigo mais buscar ajuda na vida de pessoas. Porque um dia eu me frustrei. Um dia eu abri o meu coração para uma pessoa. E essa pessoa, ela foi desleal comigo. Ela expôs aquilo que era íntimo. E agora isso gerou uma ferida. Isso gerou um entrave. Eu não consigo mais confiar em ninguém. Queridos, entenda. Eu sei que não estou dizendo que essa pessoa ela agiu corretamente. Mas quem estava por trás disso tudo não era aquela pessoa. Por trás disso tudo havia um plano muito bem arquitetado de Satanás. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que Satanás nos paralisa, ele sabe que não está afetando somente nós. Todas as vezes que Satanás ele paralisa um de nós, ele sabe que vai impactar quantas pessoas. Porque quando eu e você estamos bem, alinhados com o Senhor, nós iremos tocar na vida de outras pessoas, transformar a realidade de outras pessoas. Mas sabe, queridos, é aqui onde está a questão. Se eu não permitir sarar essa ferida, se eu não permitir fazer com que essa ferida ela seja completamente sarada. E como que ela é sarada, pastor? É voltando a confiar em pessoas. É voltando a olhar e saber e entender que Deus,
Ele vai usar pessoas para abençoar a minha vida. Então, às vezes, talvez você pode estar caminhando por dois princípios, ou por um dos dois princípios. Pelo princípio de achar que ninguém é suficientemente capaz de te liderar, ou, se você é líder, você caminha para outro erro, de achar que você é um líder bom o suficiente, que será capaz de agradar a todas as pessoas. Então, existem dois contrapontos aqui que eles são importantes de ser observados. Porque quando eu, como liderado, eu acho que ninguém é bom o suficiente para me liderar, eu estou caindo em um grande erro. Mas quando eu, como líder, eu caio no engano de achar que eu sou bom o suficiente para liderar, para alcançar todas as pessoas de Garanhuns, aí sou eu, como líder, que estou caminhando para um erro ainda maior. Então, amados, eu quero dizer algo para você. Se você tem caminhado e você não tem se permitido ser liderado por alguém, ser aconselhado por alguém, você não tem conseguido abrir o seu coração para alguém, porque dentro de você existe algo do passado, peça para o Senhor lhe ajudar. Peça para o Senhor colocar diante de você alguém que você diga assim: Senhor, eu vou dar mais uma chance. Não para ti, não para essa pessoa, mas para mim mesmo. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia deixa claro que é só o Espírito Santo que nos convence. Mas eu estou aqui para lhe aconselhar, para você sair desse lugar de paralisia, para você sair desse lugar de estagnação e se permitir. Peça para o Senhor colocar diante de você alguém. Peça para o Senhor colocar diante de você alguém que você realmente diga assim: eu vou começar aos poucos, mas eu vou começar. Eu vou dar os primeiros passos, mas eu vou começar. Mas, meus irmãos, sabe por quê? Deus, Ele vai colocar algumas pessoas específicas para cuidar de nós por algumas estações. Em algumas estações, eu lembro bem que quando eu me reconciliei, eu estava passando a minha vida, estava assim uma confusão com muitas coisas. E eu lembro que, eu não vou falar nomes aqui, mas eu lembro que minha mãe congregava em uma igreja de um determinado ministério, e eu tinha um contato com o pastor dela. E esse pastor dela disse assim, na época, estava com pouco tempo me relacionando. Hoje ela é minha esposa, na época nós não éramos casados ainda. Mas aquele pastor, ele chega e diz assim: olha, na hora que vocês estiverem já resolvidos, casados, direitinho, vem para minha igreja. Eu digo: gente, ir lá só é lugar de gente boa. Eu não falei para ele, né? Mas pensei. Digo: ir lá só é lugar de gente bom? Pois tá ruim. Que eu saiba, a igreja é lugar de gente doente mesmo, para a gente poder ajudar, né? Mas enfim. E logo depois eu conheci outro casal de pastores. E aquele casal de pastores, mesmo sabendo da nossa realidade, diante de tantas lutas, mais nos abraçaram, cuidaram de nós. Nós permanecemos lá mais ou menos por 2 anos e meio. Mas foi um tempo de cuidado. Não foi fácil estar vivendo, porque, como é que eu posso dizer? A doutrina não era muito da maneira que nós críamos, mas nós nos submetemos. Enquanto nós estávamos lá, nós nos submetíamos àquele estilo de liderança. E naquele momento, foi um momento que Deus levantou para cuidar de nós, da maneira que nós estávamos. Porque eles realmente nos abraçaram, eles tomaram um posicionamento, e eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Mas chegou um tempo, passados 2 anos e meio, que o Senhor, Ele nos muda de estado. Não só de cidade, Ele nos transfere de estado, para viver um tempo novo. Foi quando conhecemos a Nova Aliança, em 2008. Então, lá, durante
8 meses, 9 meses, nós ficamos em uma outra cidade do estado do Tocantins, sendo cuidados por um outro casal de pastores, que Deus já havia me feito ter contato com esse casal lá em Imperatriz ainda. Nós não éramos amigos, mas tínhamos um contato. Quando nós fomos embora para essa cidade do Tocantins, olha como é que Jesus ele vai trabalhando. Quando nós fomos embora para a cidade do Tocantins, nós descobrimos que eles estavam lá. E olha que na época, principalmente eu, minha esposa, ela já vinha de uma igreja com encontro, com visão celular, mas eu ainda com a visão muito, tradicional, e havia aquela resistência. E nós fomos visitar outras igrejas, mas o coração não abriu, e quando nós fomos visitar a Nova Aliança, que havia ainda uma resistência da minha parte, eu senti acolhido. E lá começamos a ser cuidados. Passamos lá mais ou menos 8 meses, naquele lugar 9 meses. Durante esse tempo, o Senhor diz, olha, eu vou levar vocês de volta para a Imperatriz. Eu digo, oxê, meu Deus, aqui estava tão bom. O Senhor fecha todas as portas, nos leva de volta para a Imperatriz. Lá nós passamos 9 meses sendo cuidados pela pastora Fátima e pastor Washington. Nos colocou dentro da casa deles. Dentro no sentido de dizer porque eles tinham um kitnetzinho e nós fomos morar nesse kitnetzinho lá que eles alugavam. E quantas vezes, irmãos, a gente estava numa situação tão que eu não tinha dinheiro nem para colocar combustível na moto. Na época nós tínhamos uma moto. Quantas vezes o pastor Washington, meu filho, pegue 10 reais, pegue 15, 5 reais, bote combustível na sua moto. E naquela época, todas as portas de trabalho o Senhor fechou. O que nós tínhamos na época era tempo. E nós começamos a servir aos nossos pastores com aquilo que tínhamos. O que nós tínhamos? Tempo. Se nós tínhamos tempo, para onde eles diziam, vão para lá, nós vamos. Começamos a abrir célula lá no bairro, que hoje tem a Nova Aliança Moriá. Chegamos a ter, eu acho que 9 células, mais ou menos lá. Ficamos 9 meses. Depois de 9 meses, fomos fazer IFOL. De IFOL, já fomos assumir a primeira igreja lá no Tocantins. Voltamos de novo para o Tocantins. Passamos 2 anos e 3 meses, mais ou menos, lá no Tocantins. Depois o Senhor diz, vou levar você de volta para o Maranhão. Chegamos lá em 2012. Permanecemos lá até 2024. Saímos da liderança da pastora Fátima, fomos para a liderança da pastora Etienne. Foi outro tempo de cuidado, foram outras realidades. Saímos da liderança da pastora Etienne, fomos para a liderança do pastor Nonato. Saímos agora da liderança do pastor Nonato, fomos para a liderança do pastor Irani. Queridos, e assim, e eu sei, cada estação, o Senhor levantou pastores que a gente precisava para sermos cuidados nesse período. Então, tinha coisas assim, não é que eu sempre concordei com a minha liderança, tinha coisas que eu olhava e digo, eu não concordo, mas eu vou me submeter. Então eu preciso entender, queridos, que Deus vai levantar pessoas para cuidar de mim em cada estação específica. E se eu não estiver disposto a abrir o meu coração para isso, eu vou retardar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, amados, eu quero dizer para você que abra o seu coração, se permita ter alguém para pastorear o teu coração, se permita ter alguém para cuidar de você, se permita novamente acreditar, não, como eu falei, não em você, não em pessoas, mas em você. Amém? E eu quero deixar um outro conselho para você como líder, e eu já me incluo debaixo desse conselho. Irmãos, eu e você, nós não somos capazes de agradar a todos. Eu não estou aqui, é claro que nós temos como missão alcançar o máximo de pessoas. Existe uma palavra, antes de eu chegar, já havia uma promessa da parte do Senhor para essa igreja, para uma quantidade de membros. E naquilo que depender de mim e da minha esposa, nós vamos trabalhar com afinco para que isso aconteça. Mas eu lhe digo, eu não sou louco de dizer que todas as pessoas de Garanhuns eu serei capaz de pastorear, porque eu não sou. E não se trata de eu ser incapaz ou não, se trata de afinidades. Tem pessoas que ela vai olhar para mim e vai ter afinidade comigo, tem outras que não, é natural, isso é normal. Mas quando um líder, ele cai nesse engano de achar que ele
todas as pessoas que vêm até a igreja dele, ou para a sua célula, né? Porque o líder de célula também é o primeiro pastor. Se as pessoas todas que vêm precisam estar na célula dele, sabe? Ele vai cair em um engano muito grande. Qual é esse engano? Todas as vezes que alguém vier para essa igreja, ou vier para a sua célula, e não permanecer em você, vai gerar em você uma tristeza. E quando eu me entristeço por aquele que veio e não ficou, eu vou gastar tempo e energia lamentando por aquele que não ficou. E dessa maneira eu vou deixar de cuidar daqueles que estão comigo. É por isso que eu sou muito livre, eu e minha esposa, nós temos o coração muito livre em relação a isso. Quando alguém vem, nós recebemos de braços abertos. E quando alguém chega e diz, pastor, eu senti de Deus, eu entendi que o meu tempo aqui acabou, eu sou grato a Deus pelo tempo que você permaneceu, mas eu lhe abençoo. Pode ser alguém que seja o nosso braço direito, mas se disser, pastor, chegou o meu tempo, eu entendi, meu filho, pois que o Senhor lhe abençoe, eu sou grato a Deus pela sua vida até aqui. Irmãos, nós saímos de Imperatriz, nós deixamos uma rede Imperatriz com mais ou menos 200 pessoas. Pessoas que estavam lá, que já caminhávamos conosco há 6, 7 anos. Pessoas que eram de dentro da nossa casa, que nós casamos os filhos, enfim. Mas, irmãos, quando veio o convite, eu orei, entendi que era a direção, eu precisei abrir o meu coração para isso. Porque, senão, eu iria atrasar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, eu quero deixar um conselho para você, como líder de célula. Querido, se tem chegado alguém na tua célula e por algum motivo ele não tem permanecido, ou ele permaneceu caminhando com você por algum tempo e entendeu que é a hora de sair, acalma o seu coração. Não se trata de ter algo, ela não tem algo contra você. Ela simplesmente entendeu que o tempo, a estação dela com você encerrou. Se ela estiver equivocada, o Senhor vai cobrar dela, não é de você. Mas se você amargurar o seu coração, aí você vai atrasar a sua vida. Agora, eu quero abrir uma ressalva aqui. Se você é um líder, se eu sou um pastor, aonde 60, 70, 80, 90% das pessoas que chegam não permanecem, aí eu preciso, como diz o nosso pastor, um ditado popular do Maranhão, se alguém lhe chamar de burro, releve. Se 2 pessoas lhe chamar, levante a orelha. Se 3 pessoas lhe chamar, pode começar a tirar a cangaia que está fazendo sentido. Então, eu preciso também ser consciente em relação a isso. Se todos que estão chegando nenhum fica, então tem algo errado comigo. Mas se, vez ou outra, chega alguém e a pessoa não permanece, e ela é clara, dizer, olha, o meu tempo acabou, ou eu entendi que não é para eu permanecer aqui, amém. Abra o seu coração, amém? Para que você não atrase aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Outra coisa, eu estou falando de buscar ajudas, porque ninguém vence guerra sozinhos. Mas nesse interim, algumas coisas vão precisando ser apontadas. Às vezes como pastor já aconteceu, às vezes eu gastei tempo com alguém que era totalmente desviado e eu ganhei aquela pessoa para Jesus. E agora eu aconselhei, eu gastei tempo, eu discipulei. E agora que a pessoa está toda limpinha, toda bonitinha, já servindo, diz assim, pastor, meu tempo acabou. E aí eu me chateio, eu me entristeço. Meu irmão, diga assim, Senhor, diga comigo, eu não sou dono de ninguém. Não sou dono de ninguém, querido. As pessoas, quem está nessa igreja, elas não são minhas, elas são do reino do Senhor. Amém? Fazem parte do reino. Se você entende que o tempo de servir aqui já encerrou e o Senhor está lhe levando para um outro lugar, o meu coração se alegra. O meu desejo é lhe ver crescendo.
Agora, eu não aceito é perder você para o mundo. Mas perder você não. Ver você avançando, crescendo, meu Deus. Amém? Eu sei que algumas coisas eu vou ter ferramentas para lhe capacitar. Mas se eu sei que se você precisa de novas ferramentas e eu não consigo lhe ajudar, e o Senhor, Ele tem levantado pessoas, meu irmão, vá, cresça, flua. Não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Tem uma palavra, não precisa postar. Tem uma palavra, depois você lê Lucas 10. Lucas 10, ele tem a história do bom samaritano. Depois você lê lá. E lá nós vamos ver que tem vários personagens que a gente geralmente olha para eles, né? Tem o levita, tem o sacerdote, tem o samaritano, tem o homem lá que foi açoitado, tem os bandidos. Mas tem um cara que aparece lá também, que é o dono da hospedaria. O dono da hospedaria, ele estava lá e de repente o samaritano, ele chega com aquele homem que está lá açoitado e ele diz, olha, eu preciso que você cuide dele, até que ele fique bom. Eu estou deixando aqui um valor para que você cuide dele. E se você gastar algo a mais com ele, quando eu voltar, eu vou lhe reembolsar. E aquele dono da hospedaria, ele ficou, assim como aquele homem, ele era natural para ele receber pessoas, cuidar por um tempo, zerar por um tempo, e aquelas pessoas saíam, sim ou não? E às vezes nós não queremos ser o dono da hospedaria, nós queremos ser o dono das pessoas. E eu preciso entender que algumas pessoas elas passarão por mim, pela minha vida, algumas por um tempo maior e outras por um tempo menor, mas eu não sou o dono dessas pessoas. Eu sou o dono da hospedaria, que eu estou sempre pronto para lhe acolher, cuidar de você, mas quando você disser, chegou o meu tempo, eu amo você, mas siga, continue, avance. Amém? Então, amados, busque ajuda. Você não vence guerra sozinhos, mas comece a buscar ajuda no lugar correto. Provérbios 27:17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então aprenda com as pessoas. Todas as pessoas que passarem pela sua vida, elas têm algo para lhe entregar. E você precisa estar pronto para receber. Às vezes, lembra de uma oração que eu tenho dito para você? Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado. Retira aquilo que precisa ser arrancado. E acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado. Algumas pessoas elas vêm para nos lapidar. Às vezes para transformar algo em nós. Às vezes para arrancar algo em nós. E outras às vezes vêm para acrescentar. Esse tempo a gente tem vivido algo desafiador nesse lugar. Desde que nós chegamos, nós fomos morar no mesmo apartamento que a pastora Saboia estava. E desde o início, tem um probleminha lá de um vizinho da parte de cima que gosta de usar uns tamancos. Quem morou em apartamento sabe. Mas o pior não é só usar os tamancos. O pior é usar os tamancos em horários indevidos. E tem uma pessoa lá, e eu já identifiquei quem é. Infelizmente, eu precisei me tornar quase que um investigador. Porque, irmãos, eu conversei com o síndico, conversei com o dono do apartamento. Falei, amigo, tá assim, assim, assim. Ele disse, não, pois conversa com ele, que é gente boa. Eu falei, então tá bom, eu vou. E aí procurei o melhor momento. Tinha dias que eu chegava assim, meio... Eu digo, não vou conversar com esse cara porque eu posso falar algo e eu vou dar mau testemunho. Eu fui segurando e a minha esposa já, se você não falar, eu falo. E eu digo, eita. Cheguei um dia, eu digo, Senhor, me ajuda. E eu tinha prometido para ela, amor, foi semana passada, acho que foi semana passada. Falei, amor, eu lhe prometo que de hoje para amanhã, quem é casado aí sabe.
De hoje para amanhã eu converso com esse cara. Passou-se o hoje, entrou no amanhã. Ela disse, amor, você prometeu. Eu digo, meu Deus, eu prometi. Eu digo, ô Senhor, me ajuda. Coloque esse homem diante de mim, Jesus. E sem a mulher dele. Só de homem para homem. Porque se precisar, a gente falar mais grosso, a gente fala, mas eu não quero falar isso na frente da esposa. Enfim. Irmãos, e deu certinho. No finalzinho do dia já, quase que passando por outra manhã, eu encontro com o homem lá no estacionamento. E deu certo. No estacionamento estava só nós dois. Nem a minha esposa, nem a esposa dele. Eu falei, amiga, eu preciso conversar com você. Olha só, desde que a gente chegou assim. E agora, e eu não estou falando do tamanco, porque não é só o tamanco, porque é em horário indevido. Irmãos, uma hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 da manhã. Eu não sei o que essa pessoa, porque... E como é que eu sei? Porque me acorda. Acorda a minha esposa. Porque fica em cima do nosso quarto. E a pessoa ela não tem o cuidado, porque uma coisa é usar tamanco, e tamanco já faz, mas andando com cuidado ainda... Mas a pessoa anda, sabe aquela... Tem mulher, mas tem homem lá brocheiro também, que anda arrastando assim. E aí eu falei, amigo, ainda tem mais algo. O senhor trouxe um cachorro de grande porte para cá. E minha esposa tem muito medo de cachorro. Ele, não, mas é uma cachorra dócil. Eu falei, amigo, deixa eu te explicar um negócio aqui. Imagina que a sua esposa tem medo de barata. Me diga uma coisa, uma mulher que tem medo de barata, se ela vê uma barata passando assim na sala, ela fica lá? Fica não. Ela sobe em cima de uma mesa, ela corre para outro cômodo, sim ou não? Eu falei, você consegue obrigar a sua esposa a acabar com esse medo de barata? Você consegue mandar ela fazer ela controlar? Agora eu lhe pergunto outra coisa, você já viu uma barata mordendo alguém, acabando com a vida de alguém? Mas eu já vi cachorro mordendo gente. Então, amigo, desculpa, mas você pode dizer que essa cachorra é feita de fulô. Mas, meu amigo, assim como você não consegue fazer a sua esposa se controlar por causa de um medo de uma barata, eu não consigo forçar minha esposa a parar de ter medo da sua cachorrinha dócil. O problema não é a sua cachorra, é ela que tem medo. Então, assim, eu queria saber como é que vai ficar. Ele disse, olha, amigo, com relação aos tamancos, lá em casa ninguém usa. Ninguém tem tamanco lá em casa, nem eu, nem a mulher, nem os meninos. E disse, não, para, ei, investigador, o speed de investigador já começou. Olha, deve ser, fica na tua aí que eu já resolvi. Olha, lá na Agape tinha muito isso, speed de investigador, quando falava, será que é mesmo? Será que é fulano? Não, eu vi ela essa semana fazer isso. E a gente repreende logo, que é para não disseminar, senão acabou-se. E aí... ele disse, olha, lá em casa ninguém usa tamanco, nem sandália, nem tal. E com relação a cachorro, amigo, não tem o que fazer, porque nós doamos, a família foi embora, eu preguei de volta. E aí ele saiu do assunto da cachorro e acabou só nos tamancos, e eu digo, não tem jeito não. Aí eu voltei a falar pro dono do apartamento. Falei, olha, amigo, já conversei, e eu precisei gravar os tamancos, porque eu me senti insultado, o cara dizendo que ninguém usava. A vontade foi de dizer, amigo, ou é gente ou é demônio. Né? E não sei se é demônio usando gente ou gente usando demônio, mas enfim. O problema é real, amigo. E aí, eu precisei, eu tive, de verdade, eu tive que, eu me senti... assim, insultado em ter que gravar para provar para o cara aqui, né? Então, mas a gente orando, Senhor, é porque o Senhor quer que a gente saia desse lugar, e a gente orando, eu gosto muito daquele lugar, apareceu inclusive um outro lugar, mais até mais barato, mas fica muito distante, eu pensando mais nos irmãos para nos visitar, enfim. E aí, mas eu não poderia tomar essa decisão, porque eu, por mim, se o cachorro vier, dou 2 chutes, se não morrer, eu dou o 3º, né? Pô, se não morrer não, se não resolver, né? Mas a minha esposa, mas hoje ela disse, amor, eu estou decidida a permanecer. Eu estou decidida a permanecer, eu estou decidida a vencer esse desafio.
E eu alegrei o meu coração. Por quê? Eu não poderia forçar a minha esposa a isso. Mas como partiu dela, amor, eu estou decidida a permanecer. E nós vamos orar. E Deus vai achar um jeito de resolver essa situação. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que, às vezes, Deus vai nos colocar numa situação em que a gente vai precisar saber como resolver. Vai precisar saber... E eu busquei ajuda. Eu não tentei resolver isso só. Eu conversei com algumas pessoas, ouvi as meninas, pastor, essa história aí, ela não é de hoje não, a Thalia que morou lá disse que é desde sempre. E é só matar. Entende? Então assim, eu fui conversar com o cara, eu fui conversar com o dono do apartamento, então eu preciso entender que eu preciso saber como me relacionar com as pessoas. Eu preciso saber como lidar com elas. Se eu tivesse agido pela emoção, porque não é fácil você acordar na madrugada com um barulho desse. Minha esposa, que é muito espantada, acho que ela falou, não sei se, acho que foi hoje pela manhã no curso Poder das Emoções. A minha esposa, eu não sei que gatilho foi esse, mas sempre foi assim. Hoje ela está melhor, graças a Deus. Mas a minha esposa, quando havia algum barulho na casa, na rua, ela levantava de uma vez, saía acendendo as luzes de dentro e abria a porta e dizia, amor, pelo amor de Deus, tu vai nos expor desse jeito. Eu falei, amor, não é assim. A gente levanta devagarzinho, deixa as luzes da casa de dentro tudo apagado e acende as de fora. Mantém a portinha fechada para saber o que está acontecendo lá fora. Se você acende as luzes, todo mundo vai lhe ver. Se você abre a porta, você fica vulnerável. Então, mas às vezes, quando eu ajo pelo impulso, quando eu ajo pela emoção, eu posso gerar uma situação que pode ser desnecessária. Então eu preciso saber lidar. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu preciso saber que em todas as situações, eu preciso saber como agir, como reagir. Amém? Então, amados, esse foi o primeiro ponto. E eu vou dar continuidade na próxima semana, no próximo culto. Eu quero celebrar a ceia com você, mas eu quero que você tome essa decisão essa semana. Se você já tem alguém que acompanha o seu coração, se você já tem alguém que é o seu pastor, é o seu líder, no geral, às vezes eu atendo. Às vezes vem alguém de outra igreja, de outro ministério, e para conversar comigo eu não vou ser ignorante para dizer, não, meu amigo, eu não você é minha ovelha, não, então cai fora. Não, eu atendo. Mas no geral, quando eu atendo essa pessoa, eu faço algumas perguntas que são essenciais. Meu amigo, a sua liderança já está sabendo disso? Não, pastor. Eu vou lhe atender, eu vou orar por você. Mas procure a sua liderança. Ele vai lhe acompanhar mais de perto. Ele já sabe todo o seu histórico. Ele vai poder lhe ajudar melhor. Amém? Então, todas as vezes que você atender alguém de outro lugar, sempre aconselho, meu irmão, eu vou orar por você aqui. E outra, cuidado. Ok? Porque às vezes aquela pessoa, ela vem buscar de você uma direção para depois lhe responsabilizar por ela. Então, quantas pessoas chegaram para mim para falar a respeito de compra de casa, de compra de carro, de casamento, de coisas que são importantes para ela, e aí vem até mim, ou minha ovelha ou não, para que eu possa dizer, não, irmão, pode comprar, não, irmão, pode casar. E aí, quando o negócio der errado, quem for o responsável? Ah, mas foi o pastor que disse que eu poderia fazer. Entenda algo, olha aqui, você que é líder e você que vai ser líder, você não é obrigado a ter as respostas naquela hora que a pessoa pede. Todas as vezes que alguém vem até mim, que vem querer me colocar numa situação e que eu percebo, eu digo, opa, meu amigo, vamos orar? E o que o senhor acha? Eu digo, eu acho não, eu tenho certeza que a gente precisa orar, para buscar no Senhor direção. Irmãos, todas as vezes que eu preciso de direção, eu busco a minha liderança. Eu consulto a minha liderança. Eu não tomo a decisão baseada nela, mas eu consulto. Amém? Então, cuidado.
Cuidado quando alguém vier até você, porque pode ser uma armadilha, querendo que você afirme algo e depois ela vai querer lhe responsabilizar. Isso acontecia até mesmo quando, às vezes, minha esposa recebia algumas mensagens pelo WhatsApp, já chegaram a falar com ela até através de rede social, e às vezes ela se irritava com aquilo e queria responder naquela hora. Eu dizia: amor, você não precisa responder. Amor, mas a pessoa falou assim. Ela disse: ela falou porque o telefone era dela, mas esse telefone que você está na mão é seu, você não tem a obrigação de responder. Ah, amor, e eu vou ficar como? Eu digo: quieta. Fique quieta. Se acalme. Ore. Depois que você estiver mais tranquila, aí você responde. E graças a Deus, minha esposa, ela foi. Aí de vez em quando, quem quer sou eu. Ela diz: amor, tu lembra do que tu me ensinou? Eu digo: eu lembro, mas não quero mais lembrar. Não, tô brincando. Lembra, amor. E obrigado porque meu amor está me ajudando. Irmãos, casamento é para isso. É para nós conseguirmos ajudar uns aos outros. E casamento é lugar de nós vencermos guerras juntos. Amém? Então, se você tem alguém, tem uma liderança, compartilhe, procure essa pessoa, abra o seu coração. Tenha um coração transparente com a sua liderança. Você não vai tomar decisões acatando tudo que ela lhe disser. Mas a multidão de conselhos irá lhe ajudar na tomada de decisão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar no nome poderoso de Jesus.